pessoal, então no vídeo anterior a gente trabalhou no nosso projeto de aspersão, fizemos até o dimensionamento aqui da nossa tubulação lateral. Então nós já fizemos até o nosso passo 6 aqui, né? Fizemos o nosso layout de área, definimos aquele dimensionamento agronômico de tempo de irrigação por posição, escolhemos aspersor, vazão de projeto e lâmina de irrigação. Hoje eu acredito que a gente consiga finalizar os últimos 6 passos aqui nesse videozinho, que é dar andamento no nosso dimensionamento hidráulico. E para isso eu quero lembrar com vocês o que a gente tem feito aqui. Então nós trabalhamos até o vídeo anterior no dimensionamento dessa tubulação, né, com tubulação lateral. Escolhemos os nossos aspersores, a altura do nosso tubo de subida, nós definimos lá de 1 metro. Calculamos essa tubulação lateral aqui com diâmetro de 2 polegadas, né, ou seja, 50 milímetros. E a partir de agora, nós vamos dimensionar essa tubulação, que é a nossa tubulação da linha principal, e vamos dimensionar a tubulação aqui, que é a nossa sucção, para, enfim, escolher o nosso conjunto motobomba, chave de partida, lista de materiais, tá? Então vamos lá. Dando andamento ao nosso projeto, nós definimos na etapa anterior a tubulação lateral. Nós trabalhamos no nosso projeto com 4 linhas laterais. Isso porque cada linha dessa aqui teriam 6 aspersores. E aí nós corrigimos o nosso projeto para 24 aspersores funcionando simultaneamente. Eu vou abrir aqui o nosso projeto para vocês darem uma olhadinha e relembrar o que a gente fez. Então, lá no nosso layout, então, o comprimento da linha lateral nós definimos de 150 metros. Uma informação que eu não coloquei no vídeo anterior, mas é importante colocar aqui, é a quantidade de linhas laterais. Então, já vou até acrescentar a quantidade de linhas laterais, lembrando que essa quantidade de linhas laterais ela é definida em função do seu layout. Então, pro meu, que eu estou fazendo aqui com vocês, nós vamos trabalhar com 4 linhas laterais. Porém, se o seu projeto você definir 2, 1, né, isso vai depender, como nós já vimos, de como vai ser o layout aí. Então, nós temos 4 linhas aqui, e definimos no projeto anterior, né, no vídeo anterior, todos os cálculos. Tubulação de PVC, perda de carga permitida, pressão no início da linha lateral. Um detalhe importante aqui, gente, eu vou começar a pensar na quantidade de material que eu vou gastar. Se eu vou trabalhar com 24 aspersores simultâneo, então isso aqui vai estar lá na minha lista de materiais. Se eu for fazer uma malha com todos os aspersores, esse 209 tem que estar lá na minha lista de materiais. Aqui, a minha tubulação lateral, ela é de 150 metros, né, que é metade da largura aqui da minha área. Então, nesse comprimento de 150 metros aqui, se eu for comprar tubo, então vou colocar aqui, ó, mesclar. Vou abreviar, tá? A quantidade de tubos. Essa quantidade de tubos aqui, ela é em função dos tubos de 6 metros que são vendidos. Então, vou pegar igual. Eu vou usar uma funçãozinha aqui para facilitar, deixar mais automático a minha planilha. Então, é igual arredondar para cima, ponto para cima. Vou clicar no valor do comprimento, dividir por 6, que os tubos comercialmente são vendidos em tubos de 6 metros, ponto e vírgula aqui, e colocar 0, ou seja, vai arredondar, truncar esse valor para 0. Neste caso aqui, nós vamos precisar de 25 tubos de 6 metros para uma linha lateral, não é? Porque eu peguei 150 daqui, dividi por 6, então eu preciso de 25 tubos, mas só que eu tenho 4 linhas, não é? Então eu vou pegar esse valor que a gente acabou de fazer aqui, vezes a quantidade de linhas que a gente tem. Então eu vou precisar de 100 tubos de 6 metros para fazer a tubulação lateral. Beleza? Feito isso, vamos voltar lá na nossa apresentação
que agora nós temos que começar a pensar nessa linhazinha azulzinha que vocês estão vendo aí, que é a nossa linha principal aqui, né? Essa linha principal, ela vai até por todo o meu comprimento da minha linha, né? Lateral, por todo o comprimento de minha área. E aqui esses pontinhos pretos são as válvulas de derivações, também conhecidas como hidrantes, que é onde você vai acoplar as linhas laterais ali, né? Vai fazer as conexões. Essa quantidade de hidrantes, ela é em função do espaçamento entre linhas. Então, se nós escolhemos um aspersor com 24 metros de espaçamento entre aspersores e 24 entre linhas, é só pegar o comprimento da linha principal, que nesse exemplo nosso é 400 metros, dividir por 24, você tem a quantidade de hidrantes que você vai precisar, né? Mas eu também preciso determinar, calcular o diâmetro desse tubo. E aí nós temos alguns critérios. Primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a vazão da linha principal. Então, se eu pegar aqui, vamos olhar lá no nosso projeto, qual é a vazão da linha lateral. Lembra que nós fizemos? Então, lá, eu tenho o diâmetro, tenho aqui em cima a vazão de uma linha lateral, metro cúbico por segundo, que a gente precisa para o cálculo, e tem a quantidade de linhas. Com essas duas medidas aqui, nós vamos passar para a próxima parte aqui, vou copiar, vou colar aqui, dimensionamento da linha principal. Já vou fazer direto aqui, tá, gente? Então, dimensionamento da linha principal. O material da linha principal é PVC, então eu vou pegar esses dois parâmetros que estão aqui da linha lateral, vou colar aqui. Esse F a gente ainda vai olhar. Então, PVC, fator F. A vazão da linha principal, vamos pegar aqui, copiar, vou colar aqui, vamos mudar, vazão da linha principal em metro cúbico por segundo vai ser igual, vocês vão clicar na quantidade de linhas laterais, que são 4, vezes a vazão de uma linha. Porque concordam que eu tenho que ter água suficiente para atender as 4 linhas que vão funcionar simultaneamente? Então, a vazão dela vai ser esse valor aqui, né, de 0,023 metros cúbicos por segundo. Feito isso aqui, se a gente voltar ali na apresentação, nós temos agora que calcular o diâmetro da tubulação. E esse diâmetro a gente vai usar um critério aqui técnico da velocidade. Nós não podemos deixar que a velocidade da água nessa tubulação esteja maior do que esse intervalo entre 1,5 e 2, é o recomendado. Ou seja, a água não pode ir nem abaixo de 1,5, não é recomendado, nem acima de 2 metros por segundo. E aí eu vou usar como critério aqui a equação da continuidade, embora ali a gente tenha algumas saídas, né, mas eu vou usar a equação da continuidade, considerando que se fosse uma única saída aqui, e vou adotar a velocidade de 1,5 e 2 metros por segundo para calcular o diâmetro. Então, 4 vezes a vazão da linha principal dividido por π vezes velocidade, né? Vamos lá na planilha? Então, vazão, aqui, eu vou colocar assim, ó, diâmetro para V1, diâmetro V2 e diâmetro comercial. Aqui, ó, diâmetro 1 para V igual a 1,5 metros por segundo e diâmetro 2, vou colar aqui, para V igual a 2 metros por segundo. E aqui, o diâmetro adotado, diâmetro comercial adotado. Já vou pôr em metros aqui, tá, gente? Então, vou pegar aqui, vou apagar as equações que tem e vou fazer a minha equação. Igual, nós vimos que está dentro da raiz, então eu vou digitar a função raiz aqui. Deixa eu
aumentar aqui um pouquinho para vocês acompanharem melhor. Então, igual raiz de 4, vou pôr outro parênteses, né, ó. 4 vezes a vazão, fechei, dividido por π, coloquei outro parênteses, escrevi π, vezes a velocidade, que é 1,5. Eu vou colocar aqui, ó, esse é valor de célula, porque eu vou digitar aqui o valor de 1,5, tá? Π vezes velocidade. Fechei o parênteses e fechei o da raiz. Então, aqui, ó, vou pôr aqui V1 metros por segundo, que é 1,5, e vou pôr aqui do lado V2, que é 2, né? Vamos ajustar aqui, tirar esse igual. Uma nossa planilha para sempre manter ela organizada e de fácil entendimento. Feito isso aqui, o primeiro que eu calculei para V1, 0,139, ou seja, uma tubulação de 139 milímetros. Então, aqui do mesmo jeito, igual a raiz de, abre parênteses, 2, né? 4 vezes a vazão, dividido, coloco outro parênteses, π vezes a velocidade. Aqui ajustei, 0,121. Ou seja, o meu diâmetro adotado, ele tem que ser maior do que 121 milímetros e menor do que 139 milímetros. Comercialmente falando, o que a gente tem dentro desse intervalo é o de 0,125, ou seja, o diâmetro de 125 milímetros ali, certo? Então, é esse o dimensionamento da minha tubulação. Então, faço o critério de velocidade e, a partir disso, calculo qual que vai ser o comercial adotado aqui, certo? Vamos lá para a apresentação? Então, definimos o diâmetro da nossa linha principal aqui. Agora eu preciso calcular a minha perda de carga. É a mesma fórmula de Hazen-Williams. Eu tenho que tomar o seguinte cuidado. Se eu estou trabalhando com 4 linhas simultâneas, significa que eu tenho múltiplas saídas aqui, ou seja, a minha tubulação ela vai ter 4 saídas, 4 trechos ali para escoamento da água. Então, eu tenho que multiplicar a perda de carga vezes o fator F de múltipla saída. Recomenda-se que o primeiro hidrante aqui, a primeira válvula, esteja a metade do espaçamento recomendado e o restante já no espaçamento que o fabricante recomendou. Feito isso, eu acrescento aqui o desnível geométrico da minha área, que está em função da declividade do terreno. No primeiro vídeo, nós falamos que o terreno ele tinha 3% de desnível, em aclive ali, né? Então, a minha tubulação aqui ela está subindo 3% de declividade. Para chegar no desnível, é muito simples, olha lá. Você pega a declividade dividido por 100 vezes o comprimento da linha principal, ou seja, 3 dividido por 100 vezes o comprimento aqui da minha linha principal, aqui é 400 metros. Mas eu tenho que lembrar que além da tubulação na minha área, eu também tenho uma margem dessa tubulação aqui, ó, até chegar no meu conjunto motobomba, lembram? Então, eu tenho que considerar todo esse trecho aqui. É uma informação que você pega a campo, então vamos considerar que aqui vai andar mais uns 200 metros, né? Então, 200 mais 400, o comprimento total da minha linha principal é de aproximadamente 600. Joguei valores, porque eu não conheço essa área. Entretanto, você está fazendo o projeto, você vai fazer a visita em loco para medir isso aí, né? Então, vamos colocar essas informações lá. Vou lá no meu projeto. Então, aqui agora, eu vou colocar comprimento
da linha principal em metros. Vou mesclar aqui. Eu vou diminuir um pouquinho o tamanho aqui, só para a gente não mexer, né, muito e deixar bem organizadinho. Então, tem o comprimento da linha principal. Eu preciso do fator F de múltiplas saídas. Nós adotamos aqui para o nosso projeto 600. Uma outra informação interessante é a quantidade de hidrantes. Então, se eu pegar aqui, ó, quantidade de hidrantes, né, das válvulas, isso é função lá do espaçamento. Porque eu tenho aqui, ó, vamos organizar. Eu tenho aqui a minha linha principal, tenho aqui o espaçamento entre linhas de 24 metros, ou seja, a cada 24 metros eu tenho uma tubulação. Mesmo que eu ligue só 4, depois que eu passar o tempo de irrigação, eu mudo de posição. Então, eu preciso saber quantos hidrantes eu vou ter aqui. Então, eu vou pegar esse comprimento aqui, ó, 400, que é o da área irrigada, e vou dividir pelo espaçamento. Então, vou pôr aqui, ó, comprimento da linha principal. Vou pôr aqui embaixo, porque aqui eu vou colocar comprimento da linha irrigada, né? Que é a linha principal também, porém, só onde eu vou ter linha de irrigação, 400. Aqui vai ser igual esse valor dividido pelo espaçamento entre aspersores, entre linha. Clico aqui, Enter, 16,6. Como eu não tenho 16,6, eu vou colocar aqui, ó, igual arredondar ponto para ponto cima, abre parênteses, ponto e vírgula, 0. 17 hidrantes que eu vou ter no meu projeto, 16 ou 17, né? Mas vamos lá, eu preciso calcular agora a perda de carga e o desnível. Então, o desnível, vou pôr aqui, ó, o desnível da linha principal em metros é dado igual, eu vou pegar dentro do parênteses a declividade do terreno lá no início do projeto, numa informação básica que a gente tinha, né? Área, solo, textura, vazão, a gente não colocou, né? Aí, uma informação que está faltando aqui, foi até bom a gente ter voltado, né? Eficiência, vou pôr aqui, ó, nessa célula, nessa aqui, na verdade. Então, esse aqui, dividido por 100, vezes, vamos lá no final, comprimento da minha linha principal. Vai dar 0, porque lá no início, onde eu coloquei aqui, eu não tinha definido aqui, né, o valor. Então, vou pôr aqui, ó, declividade, porcentagem, vou mesclar e centralizar igual o outro, vou pegar aqui essa formatação e vou colocar aqui. Se eu voltar lá agora, ó, desnível da minha linha principal, 18 metros de desnível geométrico. Com essa informação, eu vou colar aqui agora e vou calcular a perda de carga. Então, perda de carga na linha principal. O nosso MCA, né? Vou diminuir aqui o tamanho para poder caber aqui. Vou colocar aqui a bordinha. E para isso eu preciso olhar lá na tabelinha para fazer o F. Na hora que eu olho aqui na apresentação, são 4 saídas, né? Então nós temos aqui a saída 1, aqui 1, 2, 3, 4. Como a gente vai usar a metade do espaçamento para o primeiro hidrante, então o fator de múltiplas saídas 0,41. E aí vocês ajustam ao projeto de vocês, né? Então vou lá na minha planilha, vou digitar o 0,41 e agora vou jogar na fórmula, em que
a minha perda de carga na linha principal é igual a 10,646 vezes, abrir um parênteses, abrir o segundo, vazão, dividido pelo coeficiente de Rasen-Williams, fechei parênteses, elevado a 1,852. Fechei. Vezes, abro parênteses, comprimento da minha linha principal, dividido, vou abrir outro parênteses para colocar o diâmetro comercial aqui, elevado a 4,871. Fechei aqui e fechei. Vezes o fator F mais a diferença de nível, mais 18 aqui, ó. Aí aqui a gente já tem a altura manométrica de recalque que a gente via lá na hidráulica, né? Lá, perda de carga, né, total, ou altura manométrica, né, aqui, vai ser de 23,66, beleza? Vocês vão ver que de agora em diante fica bem mais rápido, porque onde a gente tinha mais detalhes era na tubulação lateral, escolha de aspersor, múltiplas saídas, nossa tubulação principal aqui. Feito isso, nós temos aqui que calcular agora a sucção. Um critério que a gente pode adotar é determinar que o diâmetro da sucção seja o diâmetro comercial imediatamente superior ao diâmetro da linha principal. Então, se nós calculamos que o diâmetro da linha principal é de 125 milímetros, o diâmetro da sucção é 150 milímetros, o comercial imediatamente superior. Para que isso? A velocidade de escoamento da água na sucção tem que ser menor do que na linha principal. Normalmente recomenda-se ali que essa velocidade esteja entre 1 e 1,5 de velocidade de escoamento de água. E aí, quando você adota, por exemplo, esse valor, você tem condições aí de verificar essa velocidade da água, né? De manter essa velocidade da água abaixo ali, tá? Inclusive aqui eu nem coloquei, mas a gente tem uma formulazinha aqui, eu até estou olhando aqui nas minhas anotações. A velocidade a gente pode calcular igual a 1,273 vezes a vazão da linha de sucção dividido pelo diâmetro ao quadrado da linha de sucção ao quadrado. Vamos colocar essa fórmula lá na planilha para a gente verificar. Então, indo para a planilha, agora é rapidinho, ó. Vou diminuir aqui um pouquinho. Dimensionamento da linha principal. Vamos colocar aqui dimensionamento da linha de sucção. Eu preciso da vazão, o material aqui. Eu vou copiar isso aqui, ó. Essas informações são importantes para a gente. Vou copiar e colar aqui. O material, a gente recomenda que seja aço zincado na sucção. Então, vou colocar aqui o aço zincado. O aço eu já sei pela tabela de Rasen-Williams que é 130. Eu não tenho fator F aqui, tá? Porque nós não temos múltiplas saídas na sucção. Então, o que eu tenho, na verdade, é só... Deixa eu tirar isso aqui. Vou fazer um só aqui, ó. Vou mesclar aqui. Vou mesclar aqui para ficar mais organizadinho. Então, eu tenho aqui a velocidade da água na sucção. Então, aqui metros por segundo. Essa velocidade que a gente vai calcular, ela tem que ser entre 1 e 1,5, né? Então, aqui, ó, vazão da linha de sucção. Vamos corrigir aqui. Metro cúbico por segundo. A vazão da linha de sucção é exatamente a mesma vazão da linha principal. Então, vou pegar aqui igual a vazão da linha principal, Enter, vai dar o mesmo. O diâmetro comercial adotado em metros, não preciso dela, então vou pôr aqui a 0,150, né? Não preciso calcular. Aqui
vou subir isso para cá, o comprimento da minha linha de sucção, né? É outra informação que você precisa conhecer, porque eu tenho que saber aqui quantos metros a minha tubulação ela vai estar ali da bomba. Então, esse comprimento aqui, né, de distância, comprimento da linha de sucção, eu preciso conhecer. Assim como eu também preciso conhecer esse desnível geométrico aqui, ó, da sucção. Recomenda-se que esse desnível nunca seja acima de 7 ou 8, justamente para evitar aquele risco de cavitação que a gente já estudou na hidráulica. Como eu não tenho, esse desnível geométrico aqui, que é esse DN aqui, ó, eu vou adotar como sendo um desnível baixo, vamos pôr aqui em torno de 3 metros, e o comprimento da linha de sucção aqui, a gente também não tem, então vou adotar aqui que é uns 20 metros de sucção, tá? A distância da tubulação para a bomba aqui, né? Vou colocar essas informações, vou pegar aqui agora, comprimento da linha principal, desnível da linha principal, então o comprimento aqui a gente adotou que é 20 metros, e o desnível da linha de sucção, deixa eu só corrigir aqui que a gente não está mais na linha principal, né? Linha sucção, comprimento da linha de sucção, então 20 metros, aqui a gente falou que vai ser 3, né? E aí nós calculamos a perda de carga da mesma equação que a anterior. A diferença é que, como não tem múltipla saída, eu não multiplico pelo F. Se vocês olharem aqui, ó, a minha equação está 10,646, a vazão da sucção pelo coeficiente de Rason-Ilha, comprimento, diâmetro, mais o desnível geométrico aqui, né, que é o nosso DN. Voltando aqui, vou apagar a equação, que eu vou digitar ela novamente. Perda de carga na linha de sucção. E vou jogar. Igual 10,646 vezes, abrir 2 parênteses para colocar vazão, dividido pelo coeficiente de Rason-Ilha, fechei o primeiro parênteses, elevado a 1,852, fechei. Vezes o comprimento da minha linha de sucção, que é o nosso 20 aqui, dividido, abri um outro parênteses para colocar o diâmetro, de elevado a 4,871, fechei o parênteses do diâmetro, fechei o parênteses externo, mais o desnível da sucção, que é mais 3 metros ali. Então, a perda de carga na sucção de 3,24. Vamos ver se eu posso usar esse diâmetro, porque se eu pegar aqui agora e colocar na forma igual, vou abrir o parênteses aqui e vou colocar 1,273 vezes a vazão, fechei parênteses, dividido, vou abrir um outro parênteses aqui, o diâmetro ao quadrado, fechei, vai me dar 1,3, olha lá. Então tá entre 1 e 1,5. Se eu quisesse aumentar, se eu colocar aqui, ó, de 0,20, caía ainda mais, né, a velocidade da água na minha tubulação. Vamos manter aqui 0,15, até pelo custo também, né? Certo, gente? Então, viram como é bem mais simples esse dimensionamento de agora em diante? Calculamos a perda de carga na linha de sucção, só uma correção aqui, tá? No slide está a linha principal, mas é sucção, HFS. E aí agora a gente já parte para o 9º passo, que agora é rapidinho. Vou calcular a perda de carga nas conexões, a perda de carga localizada e a altura manométrica. Então eu tenho aqui, ó, a altura manométrica parcial, que é a pressão no início da linha, mais a perda de carga na linha principal, mais a perda de carga no recalque, mais a perda de carga na sucção. Esse
valor de altura manométrica parcial acrescido de 5% de perda de carga devido às conexões, às singularidades, gera a nossa altura manométrica que nós precisamos para escolher a bomba. Então vamos lá? Vou colocar aqui na tabela. Então, dimensionamento da linha de sucção. Vou colocar aqui, ó, altura manométrica e escolha da bomba. Já vou colocar tudo junto aqui, tá? Então vou pôr aqui assim, ó, o microfone caindo aqui. A altura manométrica que a gente tem aqui é a altura manométrica parcial. Então vamos pôr esse valor, altura manométrica parcial, que é o nosso MCA. Nós temos a perda de carga localizada, vou pôr aqui, ó, do lado, perda de carga localizada em MCA. E temos a altura manométrica total. Altura manométrica total em MCA. E temos a vazão de projeto. Ela volta aqui, hein? Aqui em metro cúbico por hora, que eu já vou mostrar para vocês. Então, vou organizar, vou mesclar para ficar organizado. Vou mesclar aqui, para deixar organizado. E aqui também. Então, aqui e aqui, nós vamos formatar. Aqui. Vamos pôr tudo alinhado à esquerda. A altura manométrica parcial é igual à pressão no início da linha lateral. Então, aqui é o nosso PIN. Mais a perda de carga da linha principal. Aqui. Mais a perda de carga na linha de sucção. Ó, 74. Se eu voltar aqui na apresentação, pegamos todos os valores, certo? Então, eu tenho pressão, perda de carga, linha principal. Aqui eu coloquei recalque, mas é quando a gente separa a linha principal do recalque para reduzir ali. Nós fizemos um dimensionamento só, né? A perda de carga localizada é 5% dessa parcial. Depois é só somar as duas. Então, vou voltar aqui. Localizada vai ser igual a 0,05 vezes esse valor da perda da altura parcial. Somando as duas agora, eu tenho a altura manométrica total, que é 74, mais 3, 78,36. Com essa informação, eu vou lá em cima agora, vazão de projeto igual, e vou buscar qual é a minha vazão de projeto corrigida, 82 metros cúbicos, e agora sim, nós vamos escolher a bomba. Então, vou pôr aqui, ó. Bomba. Vamos pôr aqui, ó. Bom, modelo da bomba centrífuga. E aqui nesse modelo da bomba, eu vou colocar aqui, ó, diâmetro do rotor, eficiência, o NPSH, isso. Então, aqui, diâmetro do rotor, eficiência e NPSH. Vou apagar aqui, porque como que eu escolho bomba? Você tem que entrar com vazão e altura manométrica, ou no site de fabricante, ou no catálogo para traçar ali nas curvas de bomba para escolher o modelo. Eu gosto muito de usar essa página aqui, né, o catálogo eletrônico da Embio, que ela é bem intuitivo. Não é fazendo propaganda, mas é um dos melhores que a gente tem aqui para fazer isso quando você tem acesso à internet. Então, entro no site da Embio, tenho aqui a aplicação, escolho a aplicação aqui para irrigação.
Aqui eu não preciso preencher todas as informações, eu vou colocar a vazão. Nosso projeto tem vazão de 82,8 metros cúbicos. Então vamos voltar lá. 82,8 e tem uma altura manométrica total de 78,3611. Então, 78,3611. Olha como é fácil. Clico em avançar, ele já vai me dar uma lista de bombas, linha, modelo que se adequam ao meu projeto. Vou organizar aqui de acordo com o rendimento, né? Uma bomba de bom rendimento e de baixo NPSH, que seria interessante da gente escolher. Se eu escolho esse aqui, ó, 73, entretanto o NPSH aqui está alto. O risco de cavitação vai ser maior, a gente tem até que calcular. Mas olha essa aqui, é 75 e a altura, o NPSH de 2,35. Então, muito provavelmente, não vai cavitar. A gente faz os cálculos, né? Isso aqui é o NPSH requerido, a gente calcula o exigido lá na bomba e aí vê se o exigido for maior que o requerido, não cavita, né? Matéria lá de hidráulica. Vou escolher essa aqui. Então, eu vou escolher uma bomba Inbil, linha ITAP, modelo 80-400/2. Bomba centrífuga, Inbil. Vamos voltar aqui para olhar o modelo. ITAP 80-400. Inbil, ITAP 80/400/2, né? Se eu não estiver enganado, deixa eu voltar lá para ver. 80-400/2, isso. Então, no nosso projeto aqui, vou diminuir um pouquinho só para caber. Qual que é o diâmetro do rotor? Eficiência e o NPSH. Se eu olhar aqui, ó, no site, olha quanto é interessante. Na hora que eu seleciono e clico em avançar, você tem as curvas características da bomba que você acabou de selecionar e a partir disso você tem lá todas as informações, como o diâmetro do rotor que você vai precisar, o ponto de trabalho, até para fazer ajuste aí depois, né? Se você precisar corrigir o ponto de trabalho, redimensionar a bomba, você consegue tirar essas informações daqui. Vamos ver se vai carregar no meu. A eficiência, a gente tinha visto que era 75, né? E o NPSH, olha lá, aqui é o ponto de trabalho, né, da minha bomba, que é uma bomba que vai rodar com 1770, o rotor de 325 milímetros, é o que a gente precisa, olha lá. Tem aqui a potência exigida de 32,96, tem aqui o rendimento de 73,78. Então, esses dados são extremamente importantes, tá? E aqui o NPSH, né, que é o que a gente viu lá. Então, vamos lá. Diâmetro, 325 milímetros. Então, vamos pôr aqui 325. A eficiência, vamos voltar lá. Se eu descer aqui, eficiência no meu ponto de trabalho 73,47. 73,47. O NPSH, deixa eu só acrescentar aqui mais uma informação. A potência exigida no eixo. Então, aqui em CV, que é o que está me dando ali, né? Vamos voltar lá. Ó, esse segundo aqui está me dando uma potência de 32,71 CV. Então, vou pegar essa informação. Vou aqui, 32,71. O NPSH, ele me deu aqui, curva do NPSH. Aqui embaixo, eu posso exportar. Deixa eu voltar aqui, fica mais fácil da gente ver. O NPSH 2,35, né? 2,35. Esses dados que eu coletei no site você pode exportar, isso é interessante, porque você tem a opção de exportar, e aí você tem aqui mais detalhamentos, né? Material construtivo, a informação da bomba e assim por diante. Mas a gente tem já dimensionado a nossa bomba. O que eu preciso agora? Eu vou lá na apresentação para mostrar para vocês. Uma vez que a bomba está dimensionada, lá, eu poderia calcular, mas eu precisava desse rendimento.
eu já sei que a nossa bomba aqui exigida no eixo é 32,71 cavalos. Agora eu preciso calcular qual é a potência do motor que vai acionar essa bomba. Então o motor é dado pela potência exigida no eixo, 32,71, vezes uma folga. Como o nosso potência no eixo é maior do que 15 cavalos, eu acrescento 15% no valor, vezes 1,15. Se tivesse uma bombinha pequena ali, né, de entre 0,7 a 1,2 cavalos, vezes 1,5, de 1,2 a 1,6, vezes 2, de 1,6 a 15, vezes 1,20, vezes 1,15 e assim por diante. Então vamos pôr a potência do motor. Então vamos pôr aqui do lado, razão de projeto. Vou pôr aqui, ó. Potência do motor vai ser igual à potência exigida vezes 1,15 que nós vimos aqui, certo? Mas o motor, gente, ele não é feito por encomenda. Então, a potência do motor aqui em CV, na verdade, eu preciso da potência comercial do motor. Então, potência comercial do motor. Se eu calculei 37, na hora que eu olho aqui, essas são as faixas de potências nominais de acordo com a BNT. Então eu não tenho 37, eu tenho 30, tenho 40, tenho 50. Então vou adotar um de 40, né? Acima um pouco ali do meu calculado. Então potência nominal de 40 CVs. Feito isso, nós vamos calcular agora a potência do transformador. Vou pôr aqui. Potência do transformador em kVA e a potência comercial do transformador, que também tenho que ajustar. O transformador do kVA aqui. Vamos reduzir esse tamanho. Então, a potência do transformador é igual a 0,97 da potência do motor. 0,97 vezes potência do motor. Porém, da mesma forma, se eu voltar aqui para mostrar para vocês, os transformadores, eles são comerciais. Então, se nós calculamos ali 38, não existe um transformador de 38, existe o de 45 e de 50. Eu poderia ajustar de 45 se eu conseguisse reduzir a potência do motor aqui, né? Um motor de 35, e aí eu trabalho com menor perda de carga e assim aumento o diâmetro de tubulação. Eu poderia fazer estes testes. Neste caso aqui, motor de 45 kVA atende. Para finalizar o nosso projeto, eu tenho aqui, ó, a chave de partida, que ela vai ser do tipo estrela-triângulo. Por quê? Recomenda-se para motores de até 5 CV a partida do motor ser direta e acima de 5 CVs recomenda a chave de partida estrela-triângulo, até por um critério de segurança, certo? É isso, gente. Nós temos dimensionado aqui o nosso projeto. Então, o que nós temos aqui? Do que nós fizemos, eu tenho linhas laterais de 50 milímetros, tenho linha principal de 125 milímetros, tenho a linha de sucção que sai aqui, que é depois da bomba, de 150 milímetros e aço galvanizado. Tenho que acionar um motor de 40 CVs, preciso de um transformador de 45 kVA e a chave de partida estrela-triângulo. Projeto feito, né? Então não tem nenhuma dificuldade ali, né? Para a gente fechar, aqui na linha de sucção, nós não colocamos a quantidade de tubos. Então, vou pôr aqui, ó, quantidade de tubos, só para facilitar a nossa lista de materiais. Vou pegar essa formatação aqui e vou ajustar aqui. Então, vou pôr aqui, vai ser igual o comprimento dividido por 6. Vai dar um valor quebrado. Como a gente já sabe
o macetezinho aqui, ó, igual arredondar, ponto para cima, ponto e vírgula 0, eu tenho a quantidade de tubos aí. Lista de materiais, ela é bem simples, então olha lá, o que eu tenho? Tubo de PVC, eu preciso, né? Então, DN é o diâmetro nominal aqui, então eu preciso de tubo PVC de 50 milímetros, PN é a pressão dele, né? Tem que ser maior do que a pressão no início na linha para não estourar. Normalmente, se a pressão no início dá lá 40, então você coloca lá o de 60, né? De 60 você coloca o de 80, deu 90, o de 125. Então, tubo PVC de 50 milímetros. Vou voltar aqui no projeto só para ver qual é a minha pressão no início da linha. 47, eu poderia colocar um PN 60 aqui no meu projeto, né? Então, 50 milímetros, PN 60, 80, eu vou pôr 80 para ser precavido aqui. Qual é a quantidade desses tubos? Ó, vou pegar aqui igual, vou lá na minha aba do projeto, quantidade de tubos na linha lateral, 100. Aqui, eu vou até mexer aqui um pouquinho, que eu já tinha pegado uma tabelinha pré-formatada, mas eu tenho tubo de PVC de novo, só que agora é o de 125 milímetros, vou pôr o PN 80. Por que PN 80 que eu escolhi e não 60? Porque lá na minha altura manométrica, no meu projeto aqui, ó, é 78. Então, de 80 vai suportar. Então, eu escolhi para ele. Na minha linha principal, vamos voltar aqui no projeto, a linha principal aqui, a gente não definiu a quantidade de tubos, né? Só definimos a quantidade de hidrantes. Vou pôr junto aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, igual arredondar para cima. Então, vai ser esse aqui. Comprimento total dividido por 6, ponto e vírgula 0, 100 tubos, né? Então, vamos pôr aqui. Quantidade de tubos. Então, 125 milímetros. Vou pôr igual aqui. Vou clicar aqui, quantidade de tubos. O T, né, é o mesmo diâmetro da minha linha lateral, então é de 50 por 50 por 50, porque são os diâmetros, né, lá da lateral, onde você vai fazer as conexões. Você vai colocar, se a gente tem 4 linhas ali, então no mínimo 4, né? Aspersores vai ser igual. Vou lá no meu projeto, lá na quantidade mínima de aspersores, 24. Capa de final de linha tem 4 linhas, então 4 capas. Bomba, final de linha aqui, de 50 milímetros. E aqui eu vou preenchendo, né? Com as informações que eu tenho. É bom vocês preencherem essas informações que estão em vermelho para ficar bem detalhada a sua lista de material. Então, eu preciso de uma bomba, um motor, uma base, um transformador, uma chave, a linha de derivação aqui, né? A válvula dos hidrantes, a gente calculou lá, apertei igual, vou lá e colocar aqui 17. Conjunto aqui é uma válvula de pé, um conjunto de redução excêntrica, uma ancoragem, válvula de retenção e a redução concêntrica. Vou pegar tudo, deixa eu só fazer uma formataçãozinha aqui, pôr tudo tamanho 11 aqui, e tenho minha lista de materiais praticamente finalizada. É importante vocês preencherem todos esses dados aqui, tá bom? Gente, então era isso. Então, vocês viram que o projeto de aspersão ele é um pouquinho mais trabalhoso, mas a gente atendendo todos os critérios técnicos, nós conseguimos fazer um bom projeto. Espero que tenha ajudado vocês aí e espero que vocês consigam desenvolver os projetos de vocês a partir dessas orientações, tá bom? Um abraço para todos e até mais.